No começo, eu também não acreditava. Mas os deuses do Olimpo são reais. E às vezes eles têm filhos com humanos, chamados meios-sangues. Eu sou um deles. Sou Percy Jackson, filho de Poseidon, deus do mar. Eu sei como é difícil pra você. Mas algum dia tudo vai fazer sentido. Quer dizer que é a mesma coisa pra todo mundo. Então nenhum deus pode ver seus filhos. Se seu filho for o ladrão, vou mandá-lo para as profundezas do Tártaro. Se tocar nele, vai arrumar a maior batalha da sua vida. Quanto tempo foi? 7 minutos. 7 minutos? Que doideira, cara. Eu não acredito. Como é que você consegue? Eu gosto de ficar na água. O meu pai é Poseidon. O deus dos mares. Existem 12 deuses olimpianos. Os 3 maiores são os irmãos Zeus, Poseidon e Hades. Seu sangue é especial. É o sangue de um deus. Talvez estejam errados. E você não seja o filho de Poseidon. Acho que eu sou sim o filho do Poseidon. Quer saber quem me deu essa espada? O deus que te matou com ela da primeira vez. Foi o meu pai. Percy Jackson, seu destino foi escrito há muito tempo. Eu faço meu próprio destino. Obrigado, pai. Great Polaris, be merciful. It was I who prayed to you. I was always taught to pray for my enemies. I prayed you would find peace in your heart. We are brothers, but not equal. Give them more time. One last godless thing. Come on! Let's see what you bleed! Perseus! Perseus! Yes! The door's closing! Come on! Ares! Oh, is that all you've got, you sniveling dog? Get to the door! She was a fool to pray to him. And he was a coward to kill the weak. He has fought in many wars. He slaughtered innocents for centuries. It's all he knows. I can't beat him. Not Ned. 2 days ago, I was trapped in a cell in a dungeon. Admittedly trying to escape, unbecoming of the son of Poseidon. But today I'm here. I'm trying to save the universe. Jump in. Chegou o maior herói de todos os tempos, o verdadeiro Hércules da Disney. Ele é filho de um deus. E eu tenho um presentinho de grego pra você. Toma aí. Forçado a viver como mortal. Eu vou pegar! Não, para! Agora, para que ele possa voltar ao Monte Olimpo, se provar ser um verdadeiro herói na Terra, sua divindade será restaurada. Pai, eu não vou decepcioná-lo. Ele tem que enfrentar as forças do mal. Nome é Hades, Senhor dos Mortos. Oi, como vai? E descobrir como se tornar um verdadeiro herói. Eu tenho até bonequinho.
Mas acho que ser famoso não é o mesmo que ser um verdadeiro herói. Dos criadores de Aladdin chega toda a aventura, toda a música, toda a diversão deste fantástico clássico Disney, direto da Grécia para você. Hércules, para você ter em casa para sempre. Ué, meu cabelo apagou? E hoje a gente vai começar com chave de ouro para falar de um dos heróis mais famosos da mitologia, que você com certeza já ouviu falar, que é o Hércules, ou Heracles, ou Alcíodes. Eu vou contar a história de todos os nomes dele nesse vídeo. Eu vou inclusive compará-lo com o filme da Disney, que é um filme ótimo, super recomendo. Se você nunca assistiu, assista, que é um filme maravilhoso. E vou mostrar pra vocês quais partes do filme são reais, quais foram alteradas aí pra, pro filme ficar mais interessante pro público infantil. Então vamos lá, pessoal. Quem foi Hércules, ou Heracles, ou Alcíodes? Eu vou contar a história desse nome depois. Ele foi um herói da mitologia grega, o mais famoso inclusive de todos os heróis, e ele foi um semideus. A gente conhece ele mais pelo nome de Hércules, mas o nome original dele é Heracles, que é a versão grega do nome. Hércules é a versão romana, a versão latina, mas como o português é uma língua latina, a gente conhece ele mais por Hércules. Mas o nome de batismo mesmo do Hércules era Alcíodes, em homenagem ao avô dele, e o nome dele foi alterado por um motivo muito específico que eu vou contar pra vocês. Aqui a gente já vai ter a primeira diferença do filme da Disney pra realidade. Por quê? No filme da Disney, o Hércules é apresentado como um deus, Qual que é a trama toda do filme da Disney? O Hércules é filho de Zeus e de Hera, portanto, filho de dois deuses. Ele é um deus, só que Hades, que é o vilão do filme da Disney, tem inveja, rancor, ele queria ser mais incluído no meio dos deuses, enfim. Ele manda os seus capangas pra irem lá sequestrar o Hércules, o objetivo primordial era matá-lo, só que o que acontece é que Hércules perde a sua divindade, ele é adotado por dois camponeses, cresce e aí ele tem que recuperar o seu status divino, a sua imortalidade e tudo mais. Só que, na real, o Hércules não era um deus, ele era um semideus, porque ele é filho de um deus com uma humana. Hércules não era filho da deusa Hera, que era a deusa da família e tudo mais. Ele era filho de Zeus com uma mulher chamada Alcmene, e isso vai ser uma treta gigantesca, porque Hércules é fruto de um adultério, de uma traição, Zeus tinha sua esposa, só que ele traiu a sua esposa, ficou com essa mulher Alcmene, e ela engravidou do Hércules, por isso que o Hércules é um semideus, filho de Zeus com uma mortal. E ainda tem treta porque a Alcmene não queria ficar com Zeus, Zeus tomou forma do marido dela, enganou ela pra conseguir transar com ela, então assim, menina, que bafo, que errado, Zeus, erradíssimo em todos os sentidos. E aí o que acontece, pessoal? A Alcmene estava gravidíssima do Hércules, a Hera estava furiosa por conta disso e Zeus estava tranquilão, porque ele podia fazer o que ele quisesse, que ele era o deus do trovão. A Alcmene era parente do Perseu, que era outro herói da mitologia e tudo mais, que vivia na cidade de Micenas. E o Zeus, sabendo que o Hércules estava para nascer, declarou que o próximo bebê que nascesse na casa de Perseu, da família do Perseu, seria o próximo rei de Micenas. Só que Hera, que tinha muito rancor, fez com que outro bebê nascesse prematuro só para ele nascer antes do Hércules e pro Hércules não se tornar rei. Esse bebê se chamava Euristeu e o Hércules vai passar muito perrengue tentando agradá-lo no futuro. E por conta dele ter nascido antes, prematuro de 7 meses, Euristeu acabou se tornando o rei de Micenas e Hércules não se tornou rei. E outra coisa, a Hera odiava tanto Hércules, por ele ser fruto da traição do marido dela, que ela tentou matá-lo. Ela enviou 2 serpentes pra matá-lo quando ele era só um bebê, só que ele era muito poderoso e acabou matando as serpentes, cada uma com uma mão. Então aquela cena do filme da Disney, onde os capangas do Hades se transformam em serpentes e tentam capturar o Hércules, ela é real, porque ela acontece na mitologia, só que o Hades é o vilão do filme da Disney, ele não tem nada a ver, ele inclusive vai ajudar o Hércules de certa forma mais pro final da história. Então no filme, que mostra que o grande objetivo do Hércules era conseguir ser um deus, conseguir ser imortal, bem, na história real, da mitologia, ele meio que também queria a imortalidade. Só que pra conseguir o perdão e a imortalidade, ele ia ter que fazer uma série de trabalhos justamente pro Euristeu, que foi aquele bebê que a Hera fez nascer antes só pro Hércules não se tornar rei. Então ele tinha que fazer trabalhos impossíveis
pro cara que mais detestava ele no mundo. Então, assim, não eram trabalhos nada fáceis e esses foram chamados 12 trabalhos de Hércules, que é uma história super interessante da mitologia, que vocês vão gostar muito, tenho certeza. Tem várias referências, se você gosta de Harry Potter, signos, enfim, várias coisas que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então vamos lá, pessoal, quais foram os 12 trabalhos de Hércules? O que o Hércules ia ter que fazer para conseguir a sua imortalidade e o perdão por ter matado sua família num acesso de loucura que a Hera deu pra ele? O primeiro trabalho de Hércules foi matar o leão de Nemeia. Inclusive, tem uma referência no filme da Disney ao leão, porque tem uma cena onde o Hércules ele tá treinando pra se tornar um herói, e ele tá vestindo uma roupa de leão, né? Ele tá vestindo uma pele de leão, e quando ele joga a pele no chão, dá pra gente ver que o leão, na verdade, é o Scar do Rei Leão. Então, uma referência super interessante. E observação importante, se você nasceu aí em julho, agosto, se você é do signo de Leão, de acordo com a mitologia grega, foi nesse momento em que a constelação de Leão foi originada, né? Os signos do zodíaco, eles são referentes a constelações, né? Conjuntos de estrelas que estão no céu, e de acordo com a mitologia grega, quando Hércules matou o leão de Nemeia, foi criada a constelação de Leão. Então, se você é leonino, é por conta do leão de Nemeia. O segundo trabalho de Hércules foi matar a Hidra de Lerna, e essa Hidra, inclusive, aparece no filme da Disney. A Hidra era uma serpente com corpo de dragão que tinha 9 cabeças, e uma dessas cabeças, inclusive, era imortal. Então, quando você cortava as cabeças, elas logo se regeneravam. E o Hércules conseguiu vencer a Hidra com a ajuda do sobrinho dele, Iolau. Por quê? Ele cortava as cabeças da Hidra e o sobrinho dele queimava, cauterizava para que elas não nascessem de novo, e assim o Hércules conseguiu vencer a Hidra. O terceiro trabalho tem várias versões da história, mas de qualquer forma envolve a corça de Cerineia. Corça é um bicho tipo um Bambi mitológico, né? É um alce, viado, enfim. É a corça, que é esse bicho lindíssimo que está aparecendo na tela. A corça de Cerineia era um animal mágico, porque era uma ninfa que Zeus perseguia, e para protegê-la, a deusa Ártemis transformou essa ninfa na corça. Então a corça de Cerineia, ela era poderosíssima, ela era super veloz, e ela era um animal protegido pela deusa Ártemis. E tem várias versões sobre esse trabalho. Tem versões que dizem que ele precisava matar a corça, outras dizem que ele só precisava capturá-la, outras dizem que ele precisava capturar a corça sem machucá-la. Enfim, no final das contas, o que aconteceu é que Hércules passou um ano inteiro correndo atrás da corça para que ela se cansasse, porque a corça era super rápida, era o animal mais veloz do mundo, e aí ele conseguiu capturá-la. Tem outras versões, inclusive, que dizem que a própria deusa Ártemis ajudou o Hércules, porque ela ficou sabendo dos trabalhos, que era uma sacanagem pra cima do Hércules, né, coitado? E ela decidiu ajudar o Hércules, então deixou ele levar a corça pra mostrar pro Euristeu que ele conseguiu realizar o trabalho, e depois devolver a corça sem machucá-lo. De qualquer forma, parabéns, Hércules. O quarto trabalho de Hércules foi muito parecido com o terceiro, porque ele precisava capturar vivo o javali de Erimanque. O quinto trabalho de Hércules era, em um único dia, limpar os estábulos do rei Aúgias. O que acontece, pessoal? Esse rei, chamado rei Aúgias, ele tinha um estábulo gigantesco para 3.000 bois, e esse estábulo não era limpo há 30 anos. Então tinha 30 anos de sujeira, e o estábulo era tão fedido, mas tão fedido, que ele soltava um cheiro que era tóxico e podia matar. Então, assim, depois dessa, nunca mais a gente pode reclamar da faxina que as nossas mães pedem pra gente fazer. Mas como que o Hércules vai conseguir, em um dia, gente, limpar currais de 3.000 bois que há 30 anos não eram limpos? Pois bem, galera, o Hércules teve que desviar o curso de 2 rios para irem lá inundar o curral e conseguirem, assim, limpar e levar a sujeira para longe. Então, parabéns, Hércules. Esse aí foi patrocinado pela Veja, Mr. Músculo, todos os produtos de limpeza. O sexto trabalho de Hércules também é uma mitologia muito interessante. Por quê? O sexto trabalho do Hércules era matar alguns monstros que eram tão grandes, mas tão grandes, que tapavam a luz do sol. O Hércules conseguiu matar alguns com as flechas que ele tinha envenenado com o sangue da Hidra do segundo trabalho, vocês lembram? Mas, de acordo com a mitologia grega, outros monstros desses grandões que tapavam o sol, o Hércules não conseguiu matar. Então ele só afastou esses monstros, mandou eles para outros países. Então, de acordo com a mitologia grega, é por causa disso que em alguns lugares
lugares é dia, enquanto em outros lugares é noite, porque tem monstros tapando a luz do sol. Muito interessante, né, gente? O 7º trabalho de Hércules era levar vivo, mais uma vez, né, capturar um bicho perigoso vivo, o touro de Creta, que era um touro enraivecido que aterrorizava a população da cidade de Creta. E observação muito importante, estava por trás disso, como sempre, porque o touro era um animal sagrado para Hera. Então a Hera pediu para o Euristeu desafiar o Hércules a capturar o touro, para depois o Euristeu entregar o touro para Hera. Não é boba nem nada, né, gente? Já o 8º trabalho de Hércules foi castigar um rei. O rei da Trácia, para ser mais exato. Ele se chamava Diomedes e ele tinha 4 cavalos, 4 éguas que, de acordo com a mitologia grega, soltavam fogo e fumaça. E ele usava esses cavalos para aterrorizar a sua população. Então o trabalho do Hércules foi castigar o rei Diomedes para ele nunca mais fazer isso, vulgo matá-lo. E de acordo com a mitologia grega, Hércules foi bem olho por olho, dente por dente, e o que ele fez para castigar o rei foi justamente jogá-lo à fúria dos seus próprios animais. Então ele fez aí os cavalos cuspidores de fogo e fumaça atacarem o seu dono. O 9º trabalho de Hércules é uma referência muito interessante, porque o 9º trabalho dele era derrotar as Amazonas e capturar o cinturão mágico da rainha das Amazonas, que se chamava Hipólita. E eu imagino que vocês devam conhecer as Amazonas, porque a mais famosa delas é a nossa amada Mulher Maravilha. A Hipólita, inclusive, aparece tanto nos desenhos da Liga da Justiça, quanto no filme da Mulher Maravilha. Enfim, a Mulher Maravilha é uma amazona super poderosa e tudo mais. E o 9º desafio, né, o 9º trabalho do Hércules era justamente vencer as Amazonas, que eram especialistas em arco e flecha, eram ótimas guerreiras, e capturar o cinturão da rainha Hipólita. Olha, gente, chegamos ao 10º trabalho. Eu imagino que o Hércules devia estar bem exausto, mas o 10º trabalho era também muito complicado, porque ele precisava matar um gigante chamado Gerião. E esse gigante tinha, pasmem, 3 corpos, 6 braços e 6 asas. E ele não só precisava matar o gigante Gerião, mas também precisava tomar do Gerião os bois que ele possuía. E esses bois eram guardados por um dragão de 2 cabeças e um dragão de 7 cabeças. Então, assim, matar todo mundo, e no final, né, como Hércules era poderosíssimo, ele conseguiu, spoiler, Hércules vai conseguir realizar todos os 12 trabalhos, porque, né, gente, se tem uma pessoa que merece, é o Hércules. Depois do trabalho número 5, ele merece tudo. Agora, o 11º e penúltimo trabalho de Hércules tem a ver com Harry Potter. Por quê? O 11º trabalho de Hércules, o desafio que ele tinha que fazer era colher os pomos de ouro do Jardim das Hespérides. O que é um pomo de ouro, né, gente? Eu imagino que vocês já tenham ouvido falar do pomo de ouro por causa do Harry Potter, né, que ele tem que pegar o pomo de ouro no jogo de quadribol. Mas pomo, em várias línguas, né, no latim, no francês, pomo significa maçã. Então os pomos de ouro eram maçãs de ouro que nasciam lá no Jardim das Hespérides. Só que esse jardim era guardado por um dragão de 100 cabeças. Vocês perceberam que os gregos adoram um bicho com várias cabeças, né? E aí o que acontece, gente? Esse é um dos desafios mais interessantes. Por quê? Hércules não ia conseguir matar o dragão de 100 cabeças, então ele vai pedir ajuda para Atlas. Atlas é uma palavra que você já deve ter ouvido muito, né? Atlas do corpo humano, Atlas geográfico. Porque Atlas era um titã da mitologia grega. Ele era o titã que carregava o mundo nas costas. Literalmente, pessoal, ele carregava o globo terrestre nos ombros, e por causa dele que o mundo estava sendo sustentado. Então, assim, né, a gente percebe 2 coisas. Primeiro, lordose, escoliose, né? Ele devia ter muito problema nas costas. E segundo, até os gregos sabiam que a Terra era redonda, e a gente aqui passando vergonha com terraplanista, né? E aí o que acontece, pessoal? O Hércules vai pedir ajuda pro Titã Atlas, vai pedir pro Atlas matar o dragão de 100 cabeças, e enquanto o Atlas tá lá matando o dragão, o próprio Hércules carregou o globo nas costas. Então, assim, que isso, depois dessa, ele merece, viu? E pra finalizar, o último trabalho de Hércules, o 12º, tem a ver com o Hades. Eu falei com vocês que no filme da Disney ele é o vilão, mas na vida real, né, na mitologia real, ele meio que ajudou o Hércules, porque ele tinha que trazer do mundo dos mortos o cão Cérbero, que era um cão furioso de 3 cabeças que protegia a entrada do mundo inferior. Então o Hércules teve que descer pro mundo dos mortos, e isso inclusive acontece no filme, né? E quando ele chegou lá no mundo inferior, o Hércules fez um negócio com o Hades. O Hades disse que ele poderia levar o Cérbero, o cão de 3 cabeças, só que com uma condição. O Hércules tinha que domar o Cérbero sem usar nenhuma arma, só com a força dele mesmo, sem usar a pele do leão, sem usar as flechas envenenadas, enfim. E, gente, o Hércules conseguiu domar o Cérbero só com a força dele, com os braços dele. Gente, ele entrou e saiu vivo do mundo dos mortos, ainda com o guardião do mundo inferior, e ele mostrou pra galera que ele conseguiu
conseguiu completar os 12 trabalhos.